Primeiro, eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu palestro em conferências do Ruby desde 2021, mas essa foi a primeira vez que me convidaram a dar um keynote. Que presente que é aqui na Tropical. Hoje eu queria falar um pouco de padronização estratégica e como eu vejo a padronização como uma ferramenta que a gente pode utilizar para tentar guiar esforços de inovação. Como foi dito, meu nome é Vinícius, eu trabalho no time de experiência de desenvolvimento para Ruby dentro da Shopify. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem me encontrar nessas redes aqui ou no meu site. E agora eu imagino que vocês já ouviram bastante da Shopify, é uma empresa de comércio, uma plataforma de comércio, e a nossa principal tecnologia é Ruby on Rails. E uma das coisas que é bem importante para a empresa é contribuir para o ecossistema do Ruby. A gente contribui de várias maneiras, uma delas é fazendo patrocínio de eventos como esse, mas uma das maneiras principais que a gente tenta contribuir é com código, através de projetos open source. Nós temos um grupo dedicado só para contribuir para o ecossistema do Ruby, que é dividido em 3 times. Nós temos o time de Rails, que contribui para o framework e para questões adjacentes ao framework. Nós temos o time de Ruby, que contribui para a linguagem em si. Esse foi o time que criou o Widget e é o time que faz várias melhorias de performance para a máquina virtual do Ruby. E o terceiro time, que é o time que eu trabalho, é o time de experiência de desenvolvimento, onde a gente trabalha com tudo que é ferramenta que os desenvolvedores vão utilizar para interagir tanto com a linguagem como quanto o framework. Uma das tecnologias que a gente trabalha bastante é a Ruby LSP. Esse projeto eu comecei na empresa há 3 anos atrás e continuo liderando. Mas nós também trabalhamos bastante com o sistema de tipos, como o Rafael falou, através do Sorbet e do Tapioca. Nós contribuímos para o debugger do Ruby, para o ambiente interativo do Ruby, o IRB. E, muito recentemente, eu e um colega de trabalho nos tornamos maintainers do RDoc, que é o gerador de documentação do Ruby. E a gente está lentamente começando a fazer algumas melhorias para a geração de documentação. Algumas já estão publicadas no site de documentação oficial do Ruby. Para começar a falar de padronização, eu queria primeiro começar com 2 exemplos que eu acho que ilustram, na minha opinião, ilustram o efeito que a padronização pode ter quando a gente padroniza uma camada de uma cadeia. Então, o efeito que acaba acontecendo nas outras camadas. E a gente vai começar com o caso de checkout de clientes em loja, e começando o exemplo antes da padronização, ou seja, antes da gente ter sistemas de checkout automatizados. Para fazer um checkout sem sistema automatizado, a gente precisa tomar todas as etapas de um checkout de maneira manual. A gente precisa fazer a identificação do produto de maneira manual. Precisamos determinar o preço do produto, que, dependendo da quantidade de coisa que a gente venda na nossa loja, a gente pode precisar procurar num catálogo o preço. Se a gente perceber que a gente cometeu um erro de identificação, a gente pode corrigir, então, o erro. E depois de ter identificado aí todos os produtos com seus preços, quantidades, a gente pode finalmente calcular o valor total daquela compra e então partir para a transação ali com o cliente, calcular o troco e finalizar aquela compra. E é claro que uma loja faz essas etapas, a gente teria que repetir essas etapas manuais inúmeras vezes para cada compra que fosse realizada. Esse é o fluxo de venda de produto da loja, mas nós temos também o fluxo contrário, onde a própria loja está comprando produto de forma a reabastecer o estoque da loja. Nesse caso, a gente também precisa de algum tipo de controle, onde a gente tem a identificação dos produtos que estão sendo comprados, que estão sendo recebidos, e as quantidades que a gente está recebendo. Com alguma periodicidade, a gente vai ter que auditar aquela loja, a gente vai ter que fazer o inventário da loja, e nós precisamos saber quais são os produtos que a gente tem em loja e quais são as quantidades de cada produto que a gente tem, até para poder fazer o planejamento do próximo pedido de estoque. E tem outros tipos de auditoria que a gente pode fazer também, como a auditoria do caixa, fechar o caixa e saber qual é o valor que tem em dinheiro no caixa a todo momento. Se a gente for analisar o processo de maneira geral, com todas as etapas feitas manualmente, é lento, é ineficiente. A gente não conseguiria dar uma vazão rápida a muitos clientes fazendo compras grandes com um método manual.
E a gente também tem margem para erros. Se a gente cometer um engano ao identificar um produto, ou anotar uma quantidade, ou fazer qualquer tipo de cálculo manual, a gente pode acabar gerando uma discrepância que não seja talvez tão fácil de corrigir depois. Mas em meados dos anos 70, a gente começou a ver a popularização do código de barras em ambientes comerciais. E com o código de barras, a gente também começou a ver o surgimento de sistemas automatizados que são construídos em cima do código de barras. O código de barras nada mais é do que uma conexão entre o mundo físico, o produto que a gente tem na prateleira, e o nosso sistema, onde existem todas as informações relacionadas àquele produto e as informações da própria loja. A gente tem codificado num código de barras como esse o identificador único daquele produto que a gente pode descobrir ao escanear. E no momento que a gente tem o identificador único, a gente pode fazer o que a gente quiser dentro do nosso sistema. Nós podemos encontrar qual é o produto representado por aquele identificador e podemos ter já o preço daquele produto associado no nosso banco de dados, de maneira que a gente já eliminou duas pequenas etapas manuais, aí, a identificação do produto e a determinação do preço. Mas nós podemos também fazer o cálculo do total da compra e até a atualização automática do inventário. Basta que a gente tenha um conceito do que significa fazer um checkout, o que significa realizar uma compra. E aqui eu tenho um exemplo onde a gente poderia modelar o checkout através de diversas entradas, onde cada uma das entradas sabe a qual checkout ela pertence, qual é o produto que está sendo comprado e qual é a quantidade, o que já nos permite calcular o total de uma compra específica e também fazer a atualização do inventário de maneira automática. Mas no momento que a gente tem os dados dentro do nosso sistema e a gente está trabalhando com software, a gente pode fazer muito mais do que só eliminar etapas manuais. A gente pode fazer funcionalidade muito mais sofisticada, como, por exemplo, análise de dados recentes ou históricos, para que a gente possa entender qual é o perfil de cliente que vem à nossa loja. Será que esse perfil está se modificando ao longo dos anos? Ou será que a gente tem algum padrão sazonal de compra na nossa loja? Nós podemos ter cash tracking, que é o controle do dinheiro no caixa. O sistema sabe qual é a forma de pagamento que está sendo utilizada, e se a forma for dinheiro, a gente pode ter um controle automático do que se espera que tenha de dinheiro no caixa a todo momento. Nós podemos ter alertas de inventário, tanto quando a gente está prestes a terminar o estoque de um produto, mas também alertas que sejam configuráveis. Por exemplo, eu posso estar fazendo um experimento na minha loja, tentando vender um produto novo, e eu quero ser alertado se dentro de um mês a gente não conseguir vender metade daquele estoque de produto. Nós podemos ter também pedidos de estoque para repor os produtos na loja automatizados ou semi-automatizados, onde o sistema possa prever os produtos que estão prestes a faltar e então montar já um pedido automatizado que possa ser aprovado por um administrador, por exemplo. E hoje é muito mais comum a gente ver o caso do self-checkout, que é uma experiência de checkout totalmente independente, onde não tem intervenção de um funcionário para finalizar o checkout. É claro que, nesses exemplos, a eficiência para as lojas vem através dos sistemas que a gente construiu. Mas foi a padronização em como a gente identifica esses produtos, foi a padronização no código de barras, que permitiu que a gente tivesse garantias para construir esses sistemas. Se a gente tivesse que as lojas usassem esquemas de identificação diferentes para os produtos, como que talvez necessitassem de um tipo de scanner diferente, ou usassem esquemas de numeração nos seus identificadores que fossem diferentes e que pudessem ter conflitos entre si, a gente passaria esforços consideráveis tentando resolver problemas de compatibilidade, e a gente poderia ter problemas de integração na cadeia. Imagina, por exemplo, se parte de uma região usasse um tipo de identificador já de fábrica impresso nos produtos, e outra parte, uma outra região do país, por exemplo, só lidasse com um outro tipo de identificador. Ao padronizar no código de barras, a gente remove a variação, a gente elimina a variação de uma das nossas camadas para que a gente possa, então, focar esforços em outra parte da nossa cadeia. O segundo exemplo que eu quero comentar é o caso de carga e descarga de produtos em um porto. E também aqui o exemplo vai ser antes da padronização, então a gente pode chutar aqui para antes dos anos 50, por exemplo. Naquela época, um porto provavelmente estaria trabalhando com o que se chama de carga solta,
que é essencialmente quando a gente tem itens que são empacotados de maneira não padronizada, sem nenhum tipo de uniformidade na nossa carga. Como é o caso dessa imagem aqui, onde a gente vê um porto. Essa imagem é de 1912, e os trabalhadores aqui estão fazendo carga ou descarga, movimentação aí de barris de xarope de milho. Olhando essa imagem, a gente consegue ter uma ideia melhor de por que a variação na carga pode nos gerar problemas ou ineficiências ao trabalhar num porto. Se nesse momento eles estavam recebendo um carregamento de barris, num outro momento eles poderiam estar trabalhando com um carregamento de grãos, e grãos são mais comumente transportados em sacos, que têm propriedades completamente diferentes de um barril. Eles têm formatos diferentes, eles têm dimensões diferentes, fragilidade diferente. Um é flexível, o outro não é flexível. E para conseguir lidar com toda essa variação da carga, nós tínhamos equipes maiores. A gente vê ali que um guindaste está auxiliando a fazer a movimentação de um dos barris, mas o operador do guindaste não consegue se acoplar à carga de maneira automática. Ele precisa de ajuda de um membro da equipe para poder fazer o acoplamento. E o armazenamento dessa carga também é mais difícil, porque a gente não pode simplesmente empilhar qualquer tipo de carga no armazém do porto, ou mesmo dentro do navio para o transporte. A gente pode acabar danificando carga que é mais frágil, ou pode ter carga que simplesmente não pode ocupar o mesmo espaço, por exemplo, se a gente estiver transportando produtos químicos ou algo assim. Essa técnica, de maneira geral, exigia que a gente tivesse equipes maiores. E a carga ocupava mais espaço tanto no porto quanto no navio para o transporte. E a ineficiência da movimentação da carga, devido à necessidade de ter a equipe ajudando o guindaste, acabava então aumentando o tempo que o navio passava no porto, o que, por consequência, aumentava o preço do transporte de produtos. Mas a partir de 1967 a gente começou a ver mudanças significativas em como os portos e como os navios operam. E isso não veio através da invenção de um novo tipo de guindaste ou do desenvolvimento de um outro tipo de navio, mas sim graças à padronização do container e quais são os tamanhos e as dimensões aceitáveis para se fazer transporte de carga. Hoje, se a gente olhar um porto especializado no armazenamento e na carga e na descarga de containers, a gente vai ver um porto semelhante a este aqui, onde a gente já tem um parque dividido ali nos espaços onde a gente pode empilhar os containers. O próprio container protege a carga, então se a gente tiver carga mais frágil, o problema de danificar a carga é reduzido significativamente. E hoje nós temos, inclusive, containers que são refrigerados de forma a proteger carga sensível à temperatura. Além de otimizar o espaço no porto para o armazenamento e permitir a hiperespecialização do porto, isso também permite a hiperespecialização do navio, que pode ser construído já de maneira a ser feito para o armazenamento de containers, de forma que a gente consiga movimentar mais produto em uma única viagem. E, além do armazenamento, o guindaste também pode se hiperespecializar. No momento que a gente tem dimensões muito conhecidas da carga, a gente consegue fazer o design de um guindaste que consiga se acoplar sem a intervenção de outros membros da equipe. O operador consegue fazer a movimentação da carga de maneira muito mais fácil e muito mais eficiente. A padronização do container começou a reduzir o tamanho das equipes que eram necessárias para trabalhar em porto e otimizou o armazenamento tanto no porto quanto nos navios que fazem o transporte. E esse aumento da eficiência aí que a gente teve na maneira com que a gente faz carga e descarga diminuiu o tempo que os navios precisam ficar parados no porto, e se estima que a redução de custos no transporte de produtos foi reduzido entre algo de 80% e 90% desde a padronização do container. Se hoje a gente pode comprar produtos que vêm do outro lado do mundo e receber eles com um preço acessível e dentro de um tempo razoável, a gente deve boa parte disso à padronização do container. E hoje o container se espalhou além do porto e do navio. A gente tem até trens e caminhões que são feitos específicos para o transporte de containers. Notem que aqui a tecnologia necessária para fazer carga e descarga já existia. Nós já tínhamos guindaste e nós já tínhamos navio. Mas a padronização do container permitiu que a gente removesse variação de uma das camadas da nossa cadeia, de forma a hiperespecializar as outras. E então a gente conseguiu uma eficiência muito maior. Nesses dois exemplos,
o valor não está no código de barras ou no container em si, ou seja, não está no padrão escolhido. A gente poderia ter definido dimensões diferentes para os containers. Ou a gente poderia, se existisse QR Code nos anos 70, a gente poderia ter padronizado a identificação de produtos com o QR Code ou outro identificador. Contanto que o padrão seja capaz de atender os requerimentos da nossa cadeia, do nosso sistema, não interessa muito qual é o padrão, e sim o ato de padronizar, de forma que a gente possa remover variação de uma camada. Se a gente tem uma camada com intensa variação, a gente acaba gastando esforços para garantir compatibilidade. A gente acaba tendo que lidar com muitos cenários diferentes. E a padronização adiciona restrições de maneira intencional em uma das camadas, de forma que, com aquelas restrições, a gente tenha garantias que a gente pode basear os nossos sistemas e, então, ter maior eficiência. É exatamente esse tipo de princípio que o Rails utiliza dentro do desenvolvimento de aplicações web, com a sua doutrina de Convention over Configuration. A convenção nada mais é do que uma padronização. É simplesmente um acordo entre os desenvolvedores de que a gente vai sempre escrever as nossas aplicações utilizando o mesmo tipo de padrão. Mas não precisaria necessariamente ser assim. A gente poderia escrever frameworks que tomassem decisões diferentes e que não dessem tanto valor como a gente dá à padronização. Por exemplo, a gente poderia ter estruturas de diretórios para nossas aplicações que fossem completamente arbitrárias. A gente poderia definir que, para esse exemplo aqui, a gente gostaria de dividir a nossa aplicação em domínios, então a gente poderia ter produtos e pagamentos. E a gente poderia definir também que todas as entidades dentro desses domínios fossem organizadas também de maneira completamente arbitrária. E então, para conseguir informar para o framework onde encontrar cada tipo de entidade, a gente poderia usar um arquivo de configuração, por exemplo, um structure.json, onde a gente tivesse a informação de onde estão definidos todos os tipos de entidade na nossa aplicação, para que então tanto o Rails quanto outras ferramentas que estão integrando com a nossa aplicação pudessem, então, descobrir como está organizada a nossa aplicação. Mas é claro que, se a gente fizesse isso, a gente acabaria gastando um tempo e um esforço desnecessário discutindo questões muito básicas da estrutura da nossa aplicação e discutindo nomenclatura. Aqui o Rails toma uma decisão bastante intencional de padronizar a estrutura das nossas aplicações sempre de maneira consistente. A gente sempre sabe onde encontrar as diferentes entidades da nossa aplicação. E ferramentas que estão tentando integrar as nossas aplicações também podem se basear nesse tipo de garantia. Aqui é como no exemplo do código de barras e do container. Não significa necessariamente que, porque foi escolhido este padrão, que essa é obrigatoriamente a melhor estrutura de diretórios que pode existir para uma aplicação web. Mas isso não importa. O que importa aqui é a gente remover variação e dar garantias para os desenvolvedores. Aqui a gente tem que o Rails adiciona um significado extra acima de algo que já existe. A estrutura de diretórios, ela também é um mapa de entidades da nossa aplicação, de forma que a gente não precisa ter o mapa literal, um arquivo de configuração informando o framework desses paths no nosso sistema. A gente poderia ter que também definir de forma manual como acessar dados do banco. Por exemplo, a gente poderia ter que definir que, aqui, para retornar o nome do usuário, eu poderia escrever o método name de maneira totalmente manual, e talvez o framework nos desse acesso a algum tipo de estado que a gente pudesse utilizar com os dados daquele objeto específico, e a gente poderia ter que acessar eles baseado no nome da coluna. E também não há nenhum requerimento que o nome da coluna no banco seja o mesmo nome do método no Ruby que vai retornar os dados dessa coluna. Mas aqui, novamente, a gente estaria gastando esforços desnecessários discutindo nomenclatura e uma arquitetura muito fundamental dos nossos modelos. Além disso, a gente acabaria tendo uma variação muito grande entre diferentes aplicações Rails, porque todos os times iam acabar criando padrões diferentes para lidar com esses acessos simples ao banco. Aqui o Rails, novamente, toma outra decisão intencional de reutilizar um padrão que já existe, que é a estrutura do banco de dados. A estrutura do banco de dados se torna automaticamente a estrutura básica dos nossos modelos. A gente sabe que as tabelas, o nome das nossas tabelas vai ser automaticamente conectada
ao nome dos nossos modelos, salvo a diferença do plural. E todas as colunas que estão disponíveis naquela tabela vão automaticamente se tornar métodos que a gente pode utilizar para interagir com os dados daquele objeto. Aqui, novamente, o Rails adiciona significado extra em cima de um padrão que já existe. Nós temos a estrutura de banco de dados, significa mais do que só a estrutura do banco de dados, ela significa também a estrutura dos nossos modelos. Os nossos controllers também são padronizados. A estrutura deles é padronizada. A gente sabe que se a gente definir um método público dentro de um controller, ele vai automaticamente se tornar uma ação que a gente pode associar a diversas rotas ou a diversas views da nossa aplicação. E a responsabilidade desses métodos também é padronizada. A responsabilidade deles é inicializar algum tipo de estado que a gente vai poder utilizar para renderizar as nossas views, ou fazer uma operação HTTP, como fazer redirecionamento do usuário. E além dos padrões que a gente tem nos nossos controllers, o Rails também tenta nos guiar a utilizar outros padrões conhecidos da web, como é o caso das ações que fazem parte do padrão REST, né? São as ações que a gente normalmente utiliza nos nossos controllers, como index, show, update, delete. A estrutura dos nossos jobs também é padronizada. Para definir o que um job faz, nós vamos definir o método perform. Mas nós não invocamos esse método de maneira direta. A gente sempre invoca um job a partir do framework, a partir da padronização que o Rails nos fornece. A gente pode executar o job de maneira imediata, com perform now, ou a gente pode jogar aquele job numa fila para ser executado por um worker depois, com perform later. Nesses dois exemplos, a gente tem que a estrutura dos nossos objetos é uma espécie de um mapa de ações possíveis que a gente pode tomar no nosso sistema. Mas notem que essa também é uma decisão intencional. A gente poderia definir que qualquer método público de qualquer objeto poderia ser uma ação e a gente teria que configurar, então, registrar aqueles métodos dentro do framework para eles se tornarem uma ação. O Rails sempre tenta rejeitar esse tipo de opção onde envolve configuração manual. E aqui são alguns exemplos, mas o tema sempre se repete. O Rails sempre tenta adicionar restrições de maneira bem estratégica, de forma a remover variação e esforço dos desenvolvedores em camadas muito básicas da aplicação, de forma que eles possam focar no que realmente interessa, na lógica de negócio e nas funcionalidades que a gente está tentando entregar para os nossos clientes. Além disso, essas garantias que o Rails nos dá através de padronização podem ser utilizadas por ferramentas e plugins que a gente está criando para o Rails, que também podem se basear nas convenções que foram criadas. Aqui eu estou falando de questões positivas de padrões, mas eu quero falar também um pouco de quebrar padrões, porque padrões também podem ficar desatualizados. Eu tive a chance de usar disquete, não sei se alguém teve a chance de usar disquete também, mas foi a padronização que a gente tinha de armazenamento na época, e é claro que foi quebrada, a gente conseguiu avançar através da quebra dos padrões anteriores, e hoje o pobre do disquete é só o ícone de salvar das aplicações, não restou mais nada para o disquete. Mas eu queria falar um pouco dos desafios que a gente pode enfrentar ao tentar fazer a quebra de um padrão que já está solidificado. E eu queria falar do caso do layout do teclado QWERTY, que é o layout de teclado mais comum que a gente vê aí nos computadores, é o que a maioria das pessoas utiliza. Esse layout foi desenvolvido para máquinas de escrever em 1870, e a motivação para a disposição das teclas é contestada. Para mim é surpresa, porque eu descobri isso fazendo a pesquisa para essa palestra. A história que eu sempre tinha escutado era de que a disposição das teclas era feita dessa maneira de forma a reduzir a chance de que as partes mecânicas da máquina fossem travar. Mas tem um estudo histórico que sugere que, na verdade, foi uma evolução natural da ordem alfabética, onde a gente foi movendo certas teclas de acordo com requerimentos conflitantes. De qualquer forma, independente de qual seja a motivação para a disposição do teclado do QWERTY, a gente pode concordar que ele não foi feito pensando em teclados modernos, que não tem nenhuma chance de travar durante a digitação, e provavelmente também não pensando na quantidade de tempo que a gente passa digitando hoje em dia.
Em contraste ao teclado do QWERTY, o layout do Dvorak, que foi desenvolvido mais de 60 anos depois, ele é simplesmente uma outra disposição para as teclas no teclado, e ele teve uma motivação para sua disposição muito intencional. Ele foi baseado num estudo da fisiologia da mão e da frequência com que as letras aparecem nas palavras da língua inglesa, de forma a colocar as letras mais comuns nas partes mais acessíveis do teclado, e então tentar ter maior ergonomia, menor possíveis lesões por esforço repetitivo, e melhorar a qualidade de digitação, tanto a velocidade quanto fazer a diminuição dos erros de digitação. Mas o Dvorak não conseguiu fazer a quebra do padrão anterior. A gente não vê hoje a maioria dos nossos teclados sendo produzido com o Dvorak, a gente vê a maioria deles ainda utiliza o QWERTY. E as razões pelo qual ele não conseguiu fazer a quebra do padrão anterior não são necessariamente méritos do padrão em si, mas questões adjacentes. E esses são os desafios que a gente pode acabar tendo quando a gente tenta quebrar um padrão. No caso dos teclados aqui, a gente tinha uma externalidade de que, como o Dvorak foi produzido apenas depois de 60 anos após o QWERTY, nós já tínhamos inúmeras máquinas que tinham sido produzidas utilizando aquele layout anterior, e até fábricas que poderiam já estar especializadas na produção daquele tipo de máquina. Além disso, nós temos questões culturais que podem também dar força a um padrão que já existe e solidificar ele, como o que as pessoas já conhecem, como as pessoas já sabiam digitar e teriam que ser, então, retreinadas, teriam que reaprender para conseguir utilizar o novo layout. Esse tipo de efeito, esse tipo de externalidade e questões culturais também pode afetar a gente em software. Por exemplo, se a gente vê as últimas 3 edições da pesquisa do Stack Overflow, desde o ano de 2020, o JavaScript foi consistentemente a tecnologia mais popular na pesquisa, e HTML e CSS, que eles colocam na mesma categoria, foi consistentemente o segundo lugar. Aqui eu analisei só as últimas 3, mas é possível que esse seja o caso ainda para outras edições anteriores. Se a gente for analisar esse fato de maneira completamente isolada, pode ser tentador a gente se perguntar, mas será que não tem nenhuma outra tecnologia que os desenvolvedores achem mais interessante do que JavaScript, HTML e CSS? O Ruby é uma linguagem tão dinâmica, produtiva e flexível, mas nós temos outras linguagens interessantes hoje em dia, como o Rust, que é de altíssima performance, com questões de segurança no acesso de memória, que a gente não vê em todas as outras linguagens. Mas analisar essa situação também de forma isolada seria um erro, porque nós temos questões adjacentes muito fortes por trás dessas tecnologias. Principalmente, a gente tem uma externalidade imensa, que é o navegador, que define os padrões da web. O que o navegador tem suporte vai ser o que vai ser utilizado. Mesmo que a gente pudesse argumentar que a gente conseguiu criar uma tecnologia que é mais poderosa, mais ergonômica, mais divertida de se utilizar, a gente dificilmente conseguiria fazer a quebra do padrão anterior apenas com uma nova tecnologia. A gente precisaria que o navegador pudesse adotar aquela tecnologia que a gente criou. E, é claro, a gente tem também questões culturais aqui. Os desenvolvedores muitos já sabem usar esse tipo de tecnologia, e outras questões adjacentes, como todos os frameworks que já foram construídos para essas tecnologias, todas as ferramentas que se usam para fazer desenvolvimento de sites, e todos os sites que já foram produzidos. O ponto aqui é que a maior qualidade ou méritos do padrão pode não ser suficiente para fazer a quebra de um padrão que já é existente, que já está vigente e solidificado. Quando a gente analisa os padrões de maneira isolada, pode até dar a impressão de que claramente um padrão é melhor que o outro, ou pode ter benefícios em relação ao outro. Mas quando a gente começa a levar em consideração essas questões adjacentes de externalidades, questões culturais, o investimento que a comunidade já fez naquele padrão, a gente vê que, na verdade, para quebrar um padrão anterior, a gente precisa que a vantagem seja substancialmente maior do que o custo de fazer a quebra daquele padrão. A nossa equipe de experiência de desenvolvimento não está tentando quebrar nenhum padrão que já seja existente, mas nós estamos tentando fazer um novo padrão, uma nova padronização para a experiência de desenvolvimento, e ela vem através do projeto da Ruby LSP.
Para quem não conhece o projeto, a RubyLSP, na realidade, ela é duas coisas. Ela é um language server para o Ruby, que adiciona novas funcionalidades no editor de texto que vão além só da edição básica e simples do código. E ela é também uma extensão do VS Code, ela é recomendação oficial para se trabalhar com arquivos de Ruby no VS Code, que conecta ao language server e também adiciona funcionalidades específicas para o VS Code, que não podem ser compartilhadas com outros editores. No caso do language server, tudo que é implementado no servidor pode ser utilizado em qualquer editor, não apenas no VS Code. Aqui alguns exemplos de funcionalidade. O language server pode mostrar documentação dentro do editor, ele pode mostrar sugestões de completion dentro do editor, permitir que a gente pule para a definição de uma constante. E funcionalidades específicas do VS Code, a gente tem um exemplo aqui do nosso explorador de dependências, onde a gente pode navegar todas as dependências do projeto atual e todos os arquivos que foram exportados por elas. E a gente está prestes a lançar a nossa reimplementação do explorador de testes para o VS Code, que permite que a gente navegue todos os testes que foram definidos pela aplicação, e a gente tem 3 opções de como rodar esses testes através da interface do editor. A primeira opção é simplesmente rodar os testes de maneira normal, foi esse o caso aqui da demonstração. A segunda opção é começar uma sessão de debug interativo, então direto no editor a gente já consegue ir debugando passo a passo o nosso código. E a terceira opção é rodar os testes no modo de cobertura, no modo de coverage, onde o editor vai abrir, depois de terminar de rodar os testes, ele abre um painel ao lado com toda a informação de cobertura e quais partes do código ainda não têm testes definidos. Implementando a RubyLSP, a gente percebeu que a gente queria ter funcionalidades no editor de texto que fossem específicas para certas gems, como, por exemplo, funcionalidades no editor que fossem relacionadas ao Rails. Mas o ecossistema do Ruby é imenso e a gente não conseguiria simplesmente implementar funcionalidades por editor de texto para todas as gems que existem. Se tornaria um nível de complexidade completamente impossível de gerenciar. Então a gente se perguntou como que a gente pode permitir que outras gems façam a adição de funcionalidades para o editor de texto através da RubyLSP. E foi assim que a gente chegou no conceito que a gente chama de add-ons, que é essencialmente uma API que outras gems podem utilizar para adicionar funcionalidades dentro do editor de texto e integrações no editor de texto. Projetos também podem definir os seus próprios add-ons, caso tenha algum tipo de funcionalidade que não é compartilhável, que é muito específica daquele projeto. E a visão que a gente tem para esses add-ons é que eles sejam carregados de maneira automática. A RubyLSP inspeciona as dependências da aplicação, detecta que add-ons foram definidos para aquelas dependências e, então, ganha novas funcionalidades no editor de texto de acordo com a aplicação que a gente está trabalhando naquele momento. Para criar um novo add-on, não tem necessidade de criar um plugin para o editor de texto, é tudo feito através da API em Ruby, da RubyLSP. Não é necessário implementar um language server do zero e ter que se preocupar com todas as complexidades que vêm em um language server, como lidar com diferentes encodings do editor de texto, ou como representar documentos e fazer sincronização de texto. E também não é necessário implementar ferramentas para análise estática do zero. Isso também é fornecido através da nossa API. Então, para poder entender código Ruby com análise estática, a gente pode simplesmente usar as ferramentas que a própria RubyLSP utiliza. Se a gente for ver a arquitetura da RubyLSP, a gente tem na base dela um bloco bem grande que é a fundação do Language Server. São as questões básicas de como o Language Server se conecta ao editor de texto. E ele tem responsabilidades semelhantes a um servidor para o Rails também, salvo a diferença de que o Rails está se comunicando com um navegador e, nesse caso, a gente se comunica com o editor de texto. Mas nós temos que lidar com requisições e respostas para o editor de texto. Nós temos que ser capazes de jogar essas mensagens em filas para que a gente possa, então, redirecionar o trabalho para os workers que vão, de fato, executar a lógica das nossas features. Nós temos a interface básica com a estrutura de dados que é utilizado para comunicar com o editor de texto. E a última parte dessa camada é a parte de análise estática,
onde nós temos a indexação das declarações do projeto, que indexa tudo que foi declarado tanto no projeto quanto em todas as dependências daquele projeto. E também outras ferramentas de análise estática, como, por exemplo, a linearização da hierarquia de uma classe, que são ferramentas que a gente precisa ter implementado para fornecer certas funcionalidades. Em cima dessa fundação, a gente tem a implementação das funcionalidades, ou seja, o que significa eu pular para a definição de uma constante, ou o que significa eu mostrar sugestões de completion no editor de texto. E nós temos também integrações com ferramentas externas. Então, um exemplo disso é formatação automática dos arquivos através do Rubocop. O Rubocop não é uma dependência da RubyLSP. A gente, na verdade, dá suporte para vários outros formatters também. Pode ser usado com syntax tree, com standard, com qualquer formatter, desde que tenha um add-on definido para dar o suporte para aquele formatter. A nossa tentativa de padronização aqui é justamente adicionar restrições, adicionar padronização nessa camada muito básica, nessa arquitetura de como o Language Server se comunica com o editor de texto, de forma que outras gems não precisem se preocupar com implementar toda essa arquitetura fundamental inúmeras vezes e possam simplesmente focar em adicionar mais funcionalidades e mais integrações para o editor de texto através da API que a gente fornece. Ou seja, a gente está justamente tentando travar essa camada e jogar os esforços da comunidade para as camadas de cima. Nesse caso, a RubyLSP acaba sendo mais do que apenas um language server. Ela é também uma plataforma que a gente pode utilizar para adicionar mais e mais integrações no editor de texto. E desde que a gente anunciou essa nova API, a gente teve bastante interesse da comunidade. De todos esses add-ons que estão aqui na tela, o nosso time só é responsável pelo do Rails e pelo do Tapioca. Todos os outros foram desenvolvidos pela comunidade. É justamente esse o tipo de efeito que a gente quer ter com padronização. Seria improvável que a gente teria integrações para todas essas tecnologias se eles tivessem que cada um deles criar um language server do zero. Justamente eliminando, padronizando aquela camada básica, a gente facilita que outras gems possam contribuir também para as funcionalidades no editor de texto. E tudo que os add-ons contribuem para a RubyLSP, toda a inteligência que eles contribuem para a indexação e todas as novas funcionalidades que eles contribuem, vão estar disponíveis para a RubyLSP para outras integrações que a gente também faz com o Language Server. Aqui eu quero mostrar o nosso mais novo protótipo que a gente está trabalhando, que é uma implementação do MCP. Para quem não conhece, o Model Context Protocol ele é muito semelhante a um Language Server. Ele é um servidor que se conecta ao editor de texto. Mas o objetivo do MCP é se conectar às ferramentas de inteligência artificial que estão rodando no nosso editor e permitir que a inteligência artificial faça perguntas a esse servidor, de forma a conseguir mais contexto sobre a aplicação do usuário, sobre documentação, sobre o que for. Nesse caso, a nossa implementação desse MCP é uma conexão com a RubyLSP, de forma que o editor, que a IA possa perguntar que classes existem nessa aplicação, qual é a documentação para esse método, qual é a hierarquia desse módulo, poder fazer perguntas em relação à estrutura do código. E tudo que é contribuído pelos add-ons também vai estar disponível para o MCP. Aqui eu tenho uma demonstração no Cursor, onde eu pedi para desenhar um pequeno diagrama e o modelo vai decidindo quando ele precisa chamar o que ele chama de MCP Tool, uma nova ferramenta MCP. Ele decide quando ele quer pedir mais informações e, através das informações que ele vai adquirindo da RubyLSP, então ele faz a ação que o usuário pediu. Nesse caso, foi só uma demonstração desenhando um diagrama ali da a estrutura de indexação da própria RubyLSP. A nossa intenção é justamente que toda a inteligência contribuída pelos add-ons e pela RubyLSP esteja disponível, mas a gente pode ter ainda outras coisas disponíveis para o MCP e para a IA. Por exemplo, a nossa implementação do explorador de testes. Imaginem, por exemplo, o caso onde a gente roda a inteligência artificial no modo de agente
e ela possa fazer edições no nosso projeto e rodar os testes de maneira programática para entender se as edições que ela fez foram corretas ou não, e então ficar rodando em um loop até que ela consiga implementar o que ela está tentando fazer. Eu também acho que tem espaço para mais padronização em outras áreas da experiência de desenvolvimento do Ruby. E eu queria citar 2 exemplos aqui. O primeiro deles é comandos do terminal. E aqui no slide eu tenho 3 exemplos que todos fazem a mesma coisa. Rodam um arquivo específico de testes. No primeiro caso, a gente utiliza o rake, que normalmente vai rodar todos os testes da nossa aplicação, mas a gente pode selecionar qual teste vai ser rodado através daquela variável de teste. No segundo exemplo, a gente executa o arquivo de teste de maneira direta, simplesmente como qualquer script de Ruby. Mas para que isso dê certo, a gente precisa que o Ruby tenha direito de fazer require dentro do diretório de testes, que é aquele primeiro argumento menos I maiúsculo. E o terceiro caso, a terceira categoria aqui, é quando a gente tem um framework que nos dá um executável dedicado para rodar testes, que é o caso do RSpec. Só que se a gente for pensar de maneira conceitual, ou nas intenções do desenvolvedor, a gente só está tentando tomar uma ação aqui, que é rodar um arquivo de testes específico. A gente poderia padronizar e ter um subcomando dentro do próprio executável do Ruby que escondesse essa complexidade e permitisse que a ação do usuário sempre fosse a mesma, independente de qual framework está sendo utilizado naquela aplicação. E da mesma forma, a gente pode extrapolar isso para todas as ações que são comuns a gente tomar no dia a dia, que hoje dependem de qual ferramenta está implementando aquela ação. Mas a gente poderia padronizar todos esses comandos. O que significa eu rodar um executável da minha aplicação? O que significa eu rodar a minha aplicação? Ou o que significa eu formatar os arquivos do meu projeto? Dependendo de qual é a ferramenta hoje, o comando vai ser diferente, mas a gente poderia ter esse tipo de padronização. E o segundo ponto que eu quero mencionar de padronização, que eu acho que é uma oportunidade grande, é os version managers, que são os gerenciadores de versão, é o que a gente usa para instalar o Ruby e mudar a versão do Ruby que a gente está utilizando. O Ruby, na verdade, não tem maneira oficial de se instalar a linguagem. A gente utiliza ferramentas que são desenvolvidas pela comunidade para poder instalar o Ruby. E tem inúmeras opções de como instalar o Ruby e como mudar a versão que a gente está utilizando. Aqui eu coloquei algumas opções, mas isso não é uma lista completa. A gente tem ainda mais opções do que só essas aqui. Só que, além da gente não ter padronização em como a gente instala o Ruby, a gente também não tem padronização em como essas ferramentas funcionam. E tem 3 dimensões de como elas funcionam, que a falta de padronização gera uma variação muito grande e acaba tornando difícil a integração de ferramentas externas, como é justamente o caso da Ruby LSP. A primeira dimensão é onde o Ruby está instalado, que para cada uma daquelas ferramentas vai ser num lugar diferente, mas além de ser num lugar diferente no sistema, o padrão de nomenclatura que é usado para os diretórios onde a gente encontra a instalação também pode ser diferente. No caso aqui do último exemplo, o Ruby Installer para o Windows inclui até a arquitetura da CPU ali como parte do nome do diretório. A segunda dimensão é onde as nossas dependências, onde as gems ficam instaladas. A primeira opção lá no topo é o padrão do Ruby Gems, onde a gente normalmente instala as gems se não há nenhuma customização. Onde a última pasta ali, o último diretório, é a versão do Ruby com o patch sempre em 0. Mesmo que seja 3.3.1, 3.3.2, o patch nesse diretório, as gems vão ser sempre instaladas com o patch como 0. Mas alguns version managers, como é o caso do CHRuby, muda, customiza isso automaticamente para o usuário e inclui o patch no nome do diretório. E outros, como é o caso do RVM, permite que a gente defina de maneira completamente arbitrária o nome desse diretório através do conceito de gem sets, que são conjuntos de gems que a gente pode criar. Depois de toda a camada de customização que são aplicadas pelos version managers, a gente ainda tem uma segunda camada que é aplicada por cima, que é a camada de customização do próprio bundler, que pode novamente trocar de novo onde as gems são instaladas e trocar outros aspectos de como elas são instaladas. A terceira e a última dimensão é
como a gente lida com os executáveis que são definidos pelas gems. Os executáveis são, por padrão, instalados naquele primeiro diretório ali, na pasta bin, no mesmo local onde o código-fonte das gems também está instalado. E como lidar com os executáveis varia de Version Manager para Version Manager. Tem essencialmente duas categorias. Ou eles pegam aquele diretório e adicionam no nosso path, para que a gente possa chamar os executáveis de maneira direta, ou eles utilizam o conceito de shims, que são essencialmente executáveis falsos, que são criados para todas as gems que a gente instalou, e quando a gente invoca eles, eles primeiro fazem a ativação da versão correta do Ruby, e então, internamente, rodam o executável que a gente estava procurando. Hoje, sem padronização, da maneira com que a gente usa os Version Managers agora, para que a gente possa descobrir, de maneira externa, de uma ferramenta externa como a RubyLSP, onde estão instaladas as dependências na máquina do usuário para um projeto específico, que a gente faz isso para poder indexar as dependências do usuário de maneira automática, sem exigir configuração, a gente precisa primeiro de uma camada de compatibilidade com o Version Manager, com todos eles, de forma que a gente tenha aquela primeira customização de onde as gems vão ser instaladas. E depois a gente tem uma segunda camada de compatibilidade com o Bundler, para então receber aquela última customização e ter a versão final do ambiente do usuário. A única outra opção que estaria disponível seria que a ferramenta só pudesse ser executada no shell, onde o ambiente do usuário já está totalmente configurado e ativado. Mas essa opção não é viável para projetos como um language server ou como um debugger, que muitas vezes estão rodando em um processo externo que não tem acesso ao shell do usuário. Eu acredito que se a gente pudesse padronizar nessas 3 dimensões, a gente conseguiria ter integrações muito mais robustas, não só para RubyLSP, mas para outras ferramentas externas, e principalmente ferramentas de editor de texto. A gente poderia padronizar o caminho onde é instalado o Ruby nos nossos sistemas e o padrão de nomenclatura que a gente usa, de onde a gente vai encontrar o Ruby. Isso nos permitiria não só detectar qual é a versão, onde está instalada a versão do Ruby para aquela aplicação de maneira fácil, mas permitiria que a gente descobrisse todas as opções de versão de Ruby que estão instaladas na máquina e pudesse oferecer elas para o usuário. A gente poderia padronizar a instalação das nossas dependências dentro dos projetos que elas são relacionadas, como é no caso do JavaScript e do Rust, que instalam também tudo dentro do projeto. Essa decisão eliminaria todas aquelas camadas de compatibilidade, porque a gente já saberia de maneira automática, através de convenção, que as dependências relacionadas a um projeto estão sempre instaladas dentro do diretório daquele próprio projeto. Então, a gente não teria que fazer camadas de integração com o Version Manager e com o Bundler. E a gente também poderia utilizar uma combinação dessas duas sugestões para padronizar a maneira com que a gente lida com executáveis. Eles poderiam estar instalados junto com as gems dentro do nosso diretório do projeto, e nós poderíamos usar um comando que fosse padronizado de forma a não ter que modificar o path do usuário e também não ter que ter o conceito de shims. A padronização não é a uniformidade total. O fato de que a gente tem código de barras não diminui a variedade de lojas que a gente pode ter ou a variedade de produtos que as lojas podem vender. A existência do container não diminui a variedade de produtos que podem ser transportados ou para onde eles podem ser transportados. Da mesma forma, padronizar as nossas ferramentas de desenvolvimento não vai nos impedir de ter mais opções ou diferentes implementações para as mesmas ferramentas. A gente pode simplesmente utilizar a padronização de forma estratégica, de forma que a gente consiga garantir integrações mais robustas, sem exigir configuração do usuário. E que a gente possa, então, focar os esforços da nossa comunidade no desenvolvimento de mais funcionalidades para ter uma experiência melhor de desenvolvimento para o Ruby. Muito obrigado.